O Natal é uma época de paz e felicidade para povos de diversas regiões do mundo, onde o ato de compartilhar é a base dessa celebração. Entretanto, como toda moeda tem seu lado sombrio, esse período de festividades também carrega segredos macabros, alguns deles marcados em sangue. E se isso lhe intrigou, hoje, no Mundo em Comum, vamos destrinchar um fato que aconteceu justamente nessa data fatídica, onde o presente entregue, infelizmente, foi a morte. O caso de hoje envolve a família Anderson, onde 6 membros foram assassinados a sangue frio na véspera de Natal de 2007. A família era composta por Wayne Scott e Judy Anderson, de 60 e 61 anos respectivamente. Wayne era um engenheiro aposentado e Judy, sua esposa, era funcionária dos Correios, onde trabalhava não por necessidade, mas por gostar da rotina, já que a vida dos dois era financeiramente estável. O casal tinha 3 filhos, Mary, Scott e Michelle. Scott era o filho mais velho, com 32 anos, Mary, a filha do meio, e Michelle, a filha mais nova, com 29 anos. Scott era casado com Erica Mantle, da mesma idade que ele, e juntos tinham 2 filhos, Olivia e Nathan Anderson, de 5 e 3 anos. O relacionamento entre os membros da família era descrito como confuso. De um lado, havia relatos de Michelle, afirmando que tanto ela quanto os irmãos sofriam agressões do pai, que de acordo com suas palavras, era um homem muito abusivo. Ela também dizia que a mãe era conivente à situação, não fazendo nada para o impedir. Por outro lado, não havia qualquer confirmação por parte dos irmãos de que as agressões realmente aconteciam, o que deixa o cenário familiar sem uma conclusão definitiva sobre o que de fato ocorria dentro da casa. Ainda assim, falas e atitudes de Michelle vão nos ajudar a compreender melhor a possível veracidade dessas acusações. Michelle, ela tinha um namorado, Joseph McEnroe, um homem de 24 anos que ela conheceu em um site de relacionamentos. Assim que os dois começaram a namorar, Michelle tomou a decisão muito rápido de ir morar com Joseph, uma decisão que claramente foi tomada às pressas. Joseph não trabalhava, e Michelle era quem sustentava a casa. Isso gerou diversas discussões entre o casal. Vizinhos relataram que as brigas eram intensas, com objetos quebrados, xingamentos e gritos. A maioria partindo de Michelle, que fazia questão de deixar claro o quanto considerava Joseph um inútil. Os vizinhos também afirmavam que o casal era extremamente recluso, passando a maior parte do tempo dentro de casa, com janelas e cortinas fechadas. Nos raros momentos em que encontravam com Michelle, ouviam reclamações frequentes sobre como a situação em que ela vivia era culpa de seus pais, que segundo suas palavras, viviam no bem bom e a deixavam na miséria por não gostar dela. Com o tempo, a situação dos dois só piorou, a ponto de não conseguirem pagar o aluguel, fazendo com que Michelle e Joseph fossem despejados. E em 2006, o casal precisou se mudar para a casa dos pais de Michelle, que aceitaram sem hesitar, afinal, ela era sua filha. Como a casa não tinha quartos disponíveis, Wayne e Judy ofereceram um trailer que ficava na propriedade para que o casal pudesse dormir. O acordo inicial era que Michelle e Joseph ficariam ali até se reestabelecerem financeiramente. Entretanto, um ano se passou e nada mudou. Eles até faziam alguns bicos ocasionalmente, mas nada que sustentasse uma vida estável. E isso começou a incomodar o Wayne e Judy, já que estavam sustentando a filha e o genro que não contribuíam em nada com a casa. Quando Wayne decidiu conversar com Michelle para que ela ajudasse de alguma forma, a reação foi extremamente negativa. Michelle afirmou que por ser filha deles, era dever dos dois sustentarem ela, e que era um absurdo cobrar aluguel de um trailer que era deles. A conversa terminou ali, mas nos dias seguintes, as discussões se tornaram cada vez mais frequentes, até chegarmos no dia 24 de dezembro de 2007. Era a véspera de Natal, e Wayne e Judy estavam arrumando a casa para as festividades. Além de Michelle e Joseph, Scott, sua esposa e seus filhos também iriam passar a data no local. A única que não ia comparecer era Mary. A irmã do meio informou que estava muito doente e que não ia conseguir sair de casa naquele dia. Wayne e Judy cuidaram de tudo sozinhos, enquanto Michelle e Joseph passaram o dia inteiro fora, chegando em casa apenas no final da tarde. Ao chegarem, Michelle foi diretamente falar com o pai, enquanto Joseph ficou com Judy ajudando ela a embrulhar os presentes. Por motivos desconhecidos, uma discussão entre Wayne e Michelle se iniciou. Judy e Joseph não deram muita atenção, já que esse tipo de confronto havia se tornado muito frequente, e sempre terminava com Michelle saindo com muita raiva. Mas dessa vez o que eles não sabiam é que o desfecho desse seria completamente diferente. Os gritos foram interrompidos abruptamente pelo som de um tiro, vindo da direção de onde Wayne e Michelle estavam.
Judy ficou muito assustada e correu rapidamente na direção dos dois para ver o que estava acontecendo. Porém, ela foi surpreendida com um disparo que atingiu as suas costas, e o tiro foi efetuado por Joseph. Após derrubar a sogra, Joseph foi até o local onde Michelle estava e percebeu que o sogro ainda estava vivo. O disparo não o havia atingido e a arma de Michelle estava emperrada. Wayne tentava tirar a arma da mão da filha, mas todo o seu esforço foi em vão. Porque assim que Joseph notou o que estava acontecendo, disparou contra Wayne, e o tiro foi fatal. A partir desse ponto, as coisas tomaram um rumo um tanto intrigantes. Os próximos passos do casal dão a entender que tudo foi premeditado. Após os assassinatos, Michelle e Joseph limparam a casa e aguardaram calmamente até o irmão de Michelle aparecer na casa. Quando Scott chegou com sua família, ele entrou sozinho na casa para procurar os pais, enquanto Erica e seus 2 filhos ficaram na sala o esperando. E após alguns minutos, ele foi atacado por sua irmã e atingido por 2 disparos, morrendo ali mesmo. Ao ouvir o som dos tiros, Erica correu para o telefone e conseguiu ligar para a polícia. Mas Joseph apareceu antes que ela pudesse falar algo. Arrancou o telefone de sua mão, tirou a bateria e o jogou contra a parede. Ele também atirou 2 vezes em Erica, a matando. As crianças permaneceram vivas por alguns instantes, até Michelle aparecer em histeria, exigindo que Joseph também as matasse. E assim ele o fez. Após a chacina, o casal deixou a casa, apagou as luzes e trancou o portão principal, abandonando as 6 vítimas no local. Um fato a ser ressaltado é que, ainda no dia do ocorrido, devido à ligação de Erica, uma viatura da polícia compareceu na casa dos Anderson. Como a casa estava silenciosa, com as luzes apagadas e o portão fechado, os policiais pensaram que tudo não passava de um trote, ou que alguém tinha ligado por engano, e então eles foram embora. Só 2 dias depois, em 26 de dezembro, os corpos foram encontrados por Linda Teal, uma colega de trabalho de Judy, que estranhou a ausência da amiga, já que ela era muito pontual e se gabava por ter um histórico com 0 faltas. Após várias tentativas de contato sem sucesso, Linda decidiu ir até a residência de Judy. Ao chegar, notou a presença de vários veículos, o que não achou estranho. Afinal, era a época de Natal. Mesmo com o portão fechado, ela foi até a porta da frente e tocou a campainha. Porém, não obteve nenhuma resposta. Percebendo que a porta estava aberta, Linda decidiu entrar na casa. E foi nesse momento que ela se deparou com os corpos de Scott, Erica e seus 2 filhos. Em pânico, ela ligou imediatamente para a polícia e aguardou no lado de fora. Em alguns relatos, ela disse que sentiu muito medo, pois temia que o assassino tivesse à espreita. Quando a polícia chegou e encontrou todos os corpos, Michelle e Joseph retornaram à residência. Eles não demonstraram nenhuma preocupação, e Michelle nem sequer perguntou aonde os pais estavam, o que levantou suspeitas imediatas para os 2. Ainda no local, o casal foi interrogado separadamente, e Michelle, em poucos minutos, confessou o que tinha feito, afirmando que o plano havia sido arquitetado por ela ao longo de 2 semanas, e pediu a ajuda do seu namorado para colocá-lo em prática. Ambos foram presos sob a acusação de crime premeditado e 6 homicídios. Antes de falar sobre a motivação do crime, quero comentar sobre o julgamento de Michelle e Joseph, que apesar das confirmações e todas as evidências encontradas, só ocorreram anos depois, sendo Joseph julgado apenas em 2016 e Michelle em 2017. Durante o julgamento, Joseph apresentou um comportamento muito instável, chorando e tremendo excessivamente. Ele alegou sofrer de problemas psicológicos, tendo que passar os últimos anos tomando antidepressivos. E quando foi questionado sobre o crime, ele entrou em crise e não conseguiu completar o seu depoimento. Joseph também afirmou que Michelle foi a única responsável pelo planejamento do crime, e que ele apenas obedeceu por medo, alegando ter sido manipulado e ameaçado. O júri não aceitou sua versão, e ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Já no julgamento de Michelle, ela se mostrou emocionalmente abalada, e chegou a afirmar que merecia a pena de morte. Disse que sentia muita raiva dos pais e do irmão, os responsabilizando pela situação em que ela vivia. Ela alegou que Scott devia para ela $40 mil, e que o pai cobrava aluguel pelo uso do trailer, interpretando isso como uma forma de exclusão familiar. Entretanto, essas informações nunca foram comprovadas. Michelle afirmou que o plano inicial era apenas matar os pais e o irmão, e decidiu matar Erica e as crianças para não deixar testemunhas e para que os sobrinhos não crescessem com o trauma de ter visto os pais sendo mortos. Apesar de não citar diretamente o fator financeiro como motivação, Michelle repetiu a palavra dinheiro 35 vezes durante seu depoimento, deixando claro a influência desse fator para o júri. Ao fim do julgamento, sua sentença foi a mesma de Joseph: prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.
Chegamos ao fim do caso. Um crime brutal e ainda mais perturbador pelo contexto, devido à data, às vítimas e à frieza dos envolvidos. Os culpados foram punidos, mas a mancha deixada por esse massacre permanece até os dias de hoje. Eu quero pedir que você comente o que achou do caso, se você percebeu algum detalhe que não foi citado ou se há algum tema que você quer ver nos próximos vídeos. Se você chegou até aqui, já deixe seu like e também se inscreva para continuar explorando os mistérios que rondam o mundo. Eu sou o Mistério e esse foi mais um mergulho no mundo incomum.